Já sentiu aquela vontade de fazer alguém se arrepender profundamente por ter te ferido? Aquele desejo de virar o jogo e mostrar que quem realmente perdeu foi essa pessoa? Pois saiba que a pior dor que alguém pode sentir não vem de um grito, de uma briga ou de uma vingança impulsiva. A verdadeira tortura psicológica vem quando essa pessoa percebe, tarde demais, que te subestimou. E aqui está a verdade brutal. Quem te feriu achou que você sempre estaria ali, que poderia te manipular, pisar em você e sair impune. Mas hoje eu vou te mostrar como fazer essa pessoa engolir cada palavra, se arrepender de cada atitude e perder o sono pensando no erro que cometeu. E o melhor, você não vai precisar se rebaixar ou correr atrás. O que eu vou te ensinar aqui é um jogo psicológico poderoso, testado e comprovado, que vai deixar quem te feriu completamente sem saída. Se você já passou por isso, já foi desrespeitado, enganado ou simplesmente deixado de lado por alguém que achou que poderia viver sem você, então assista até o final. Porque no momento certo, você vai saber exatamente como agir. E acredite, nada dói mais do que a frieza e a indiferença de alguém que um dia foi subestimado. Agora já deixa o like e se inscreve, porque esse conhecimento não é para qualquer um. E se prepara, porque quando você aplicar isso, quem te feriu vai sentir na pele o peso do próprio erro. Vamos para o primeiro golpe. A última palavra é sua. Como virar o jogo e deixar quem te feriu sem resposta. Sabe qual é o erro que quase todo mundo comete depois de ser ferido? Querer um desfecho, buscar explicações, insistir para que a outra pessoa reconheça o que fez. Mas a verdade é brutal. Quem te feriu não se importa com o seu sofrimento. Pelo menos não enquanto perceber que ainda tem algum poder sobre você. E é exatamente por isso que a maior jogada que você pode fazer é tomar a última palavra. E, ironicamente, essa última palavra é o silêncio absoluto. A mente humana odeia lacunas. Quando você se afasta sem discussão, sem justificativa, sem dar a chance para o outro se explicar ou te atacar novamente, cria-se um vazio insuportável na cabeça dessa pessoa. Ela esperava uma reação, queria ver você desesperado, com raiva, implorando, tentando entender o motivo. Mas quando você apenas some e segue sua vida, o jogo vira de um jeito que ela nunca imaginou. Sêneca já dizia: nada é tão forte quanto uma mente preparada para ignorar aquilo que não merece atenção. E é exatamente isso que você precisa fazer. O que mais destrói alguém que te feriu não é uma discussão, não é um textão no WhatsApp, nem mesmo um plano de vingança. O que destrói essa pessoa é perceber que você se tornou inalcançável, que a presença dela não faz mais diferença e que no final das contas quem perdeu foi ela. Quer saber o efeito disso na prática? Imagine duas cenas. Na primeira, você reage impulsivamente, discute, tenta argumentar, busca explicações. O que acontece? A outra pessoa vê que ainda tem controle sobre você, se sente validada e, no fundo, até se diverte com sua dor. Agora, na segunda cena, você simplesmente se levanta e vai embora, sem olhar para trás. Nenhuma mensagem, nenhuma resposta, nenhum sinal de que aquela pessoa ainda tem espaço na sua vida. O que acontece? O cérebro dela entra em curto-circuito, a dúvida começa a corroer. Será que eu errei? Por que ela não disse nada? O que está acontecendo? E sabe o que acontece quando a dúvida entra? O arrependimento vem logo atrás. O silêncio que você entrega se torna um espelho, onde essa pessoa é forçada a encarar o próprio erro sem distrações. E acredite, ninguém quer lidar com isso. Então, se você realmente quer que essa pessoa se arrependa, dê a última palavra sem precisar abrir a boca. Saia, corte contato, desapareça, porque quem realmente venceu essa batalha não foi quem gritou mais alto, mas sim quem soube sair sem precisar olhar para trás. Agora vamos para o próximo golpe, e esse é ainda mais cruel. A estratégia cruel e silenciosa que faz qualquer um se arrepender de ter mexido com você.
Você já percebeu que algumas pessoas parecem ser incapazes de sentir culpa? Elas ferem os outros, pisam em quem se importa com elas e seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Mas sabe o que todas elas têm em comum? Elas só sentem o peso do erro quando perdem algo que julgavam garantido. E é exatamente esse ponto fraco que nós vamos explorar. Se alguém te feriu, significa que essa pessoa se sentia confortável o suficiente para fazer isso. Ela acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te tratar como quisesse sem sofrer consequências. Mas existe um golpe silencioso e cruel que desmonta qualquer um, por mais frio ou narcisista que seja. A perda total de acesso à sua energia, ao seu valor e à sua presença. Pensa comigo. O que machuca mais? Ouvir um discurso sobre como alguém está magoado ou simplesmente ver essa pessoa se transformar, se tornar mais forte e inacessível, sem dar nenhuma satisfação? A resposta é óbvia. Enquanto você fala sobre sua dor, o outro ainda sente que tem poder sobre você. Mas quando você se fecha, evolui e não permite mais que essa pessoa tenha qualquer acesso ao seu mundo, a mensagem se torna clara. Você me perdeu, para sempre. Isso ataca diretamente um dos instintos mais básicos do ser humano, o medo de perder valor social. Todos querem ser importantes, todos querem saber que fazem falta. Mas quando você fecha as portas sem avisar, a pessoa começa a se perguntar: o que será que ele está fazendo? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que pode viver sem mim? E essa dúvida, essa incerteza é o que corrói. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que, ao invés de agir impulsivamente, demonstrando fraqueza, você age com estratégia. Você não revida, você desaparece do radar e se reconstrói. Enquanto a pessoa espera um ataque, o que ela recebe é o silêncio absoluto. Enquanto ela espera um drama, o que ela vê é você brilhando, inalcançável. E agora vamos aprofundar ainda mais. Como aplicar isso na prática? Primeiro, elimine qualquer forma de contato. Redes sociais, mensagens, amigos em comum. Tudo isso precisa ser cortado. Se essa pessoa quiser saber de você, ela terá que se esforçar. E quanto mais esforço for necessário, maior será o impacto psicológico. Segundo, transforme sua energia. Ao invés de gastar tempo remoendo o que aconteceu, use essa força para crescer. Melhore sua aparência, seus hábitos, sua vida financeira. Quando essa pessoa finalmente ouvir falar de você, porque sim, ela vai tentar saber, que seja através da sua evolução e não de lamentações. Por fim, o passo final: nunca retorne. O erro que muitas pessoas cometem é ceder quando a outra pessoa, percebendo a perda, tenta voltar. Mas lembre-se, arrependimento não significa mudança. Se alguém te feriu uma vez, fará de novo. Seu papel não é dar uma segunda chance, mas sim se tornar alguém que essa pessoa nunca mais terá acesso. E essa é a estratégia mais cruel e eficiente. Não vingança, não confronto, mas a certeza absoluta de que quem te feriu nunca mais poderá chegar perto do que um dia teve e desperdiçou. Agora vamos para o próximo golpe, e esse vai atingir direto no ego de quem um dia te desvalorizou. Nada dói mais do que isso, o segredo para fazer alguém sentir sua falta e se sentir um idiota. A maior ilusão de quem te desrespeitou, te traiu ou simplesmente te tratou como se você fosse descartável é acreditar que nunca vai sentir sua falta. Na cabeça dessa pessoa, você era apenas mais uma opção, alguém que poderia ser facilmente substituído. Mas o que ela não percebeu é que algumas presenças são insubstituíveis. E é exatamente isso que você vai provar, sem precisar mover um único dedo. A dor mais profunda não vem da ausência imediata, mas sim da constatação tardia do erro. Ou seja, essa pessoa pode até se sentir tranquila no começo, mas em algum momento a ficha cai. E quando isso acontece, é tarde demais. Mas para que essa ficha realmente caia,
você precisa seguir 3 regras essenciais. A primeira regra é simples, mas brutal. Você precisa sumir completamente. Nada de mandar mensagens indiretas, nada de postar frases enigmáticas esperando que a pessoa entenda, nada de acidentes onde vocês acabam se cruzando. O erro que muita gente comete é querer ser notado logo após o afastamento. Mas a verdade é que a ausência só machuca quando se torna real e definitiva. Se essa pessoa ainda sente que tem algum tipo de acesso a você, ela não vai se arrepender, vai apenas se sentir no controle. A segunda regra é a mais poderosa. Você precisa mudar de forma que ela não te reconheça mais. Nada é mais angustiante para alguém que te desvalorizou do que perceber que você não é mais a mesma pessoa que um dia esteve ao lado dela. Imagine o choque de ver você mais forte, mais confiante, mais bonito, mais bem-sucedido, e o pior de tudo, sem nenhum sinal de ressentimento. Isso destrói qualquer ego. Epicteto dizia, não explique, sua evolução será notada, não anunciada. E essa é a chave. Em vez de tentar provar algo diretamente, deixe que o tempo mostre a verdade. Porque no momento em que essa pessoa perceber que você não sente mais a necessidade de impressioná-la, a dor do arrependimento se instala. E agora vem a terceira e última regra, a mais cruel de todas. Quando essa pessoa finalmente tentar voltar, você precisa tratá-la como um desconhecido. Aqui está a parte mais difícil. Em algum momento, ela vai tentar puxar assunto, fazer uma pergunta aleatória ou até criar uma desculpa para entrar em contato. E é exatamente nesse momento que você define tudo. Se você responder como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas um estranho na rua, a dor do arrependimento se torna insuportável, porque a verdade é que ninguém quer se tornar irrelevante para alguém que um dia já se importou. E esse é o segredo: não gritar, não discutir, não cobrar arrependimento. Apenas se tornar tão inatingível que essa pessoa perceba sozinha o quanto foi burra de te perder. Agora vamos para o próximo golpe, porque ainda tem mais dor para quem achou que poderia brincar com você. O pior castigo para quem brincou com você e não envolve nenhuma vingança direta. Poucas coisas são tão frustrantes para alguém que brincou com você quanto perceber que perdeu completamente o acesso à sua vida. O castigo mais cruel não é gritar, não é buscar vingança, não é tentar fazer com que essa pessoa pague na mesma moeda. O verdadeiro golpe é fazer com que ela se sinta invisível para você, como se nunca tivesse existido. O ser humano tem uma necessidade psicológica de se sentir importante. Ninguém quer ser apenas mais um na multidão. Quando alguém te fere, ela aposta que de alguma forma você reagirá, seja com raiva, mágoa ou até mesmo tentando entender o que aconteceu. Mas quando você não dá nenhuma dessas respostas, quando age como se essa pessoa fosse irrelevante, ela entra em um estado de frustração silenciosa, onde o arrependimento e a dúvida começam a corroer por dentro. Se tem algo que quebra qualquer um, é a sensação de que sua presença ou ausência simplesmente não faz diferença. Essa pessoa esperava um confronto, um pedido de explicação, talvez até uma tentativa de vingança. Mas o que ela recebe? Um nada absoluto. Nenhuma reação, nenhuma palavra, nenhuma pista de que você perdeu sequer um segundo de sono por causa dela. E acredite, isso pesa muito mais do que qualquer vingança calculada. É aqui que o orgulho dela começa a rachar. O cérebro humano odeia lacunas, e quando essa pessoa percebe que você não demonstra qualquer sentimento, seja amor, ódio ou rancor, ela começa a se perguntar: será que eu não fui tão importante quanto pensava? E essa dúvida pode ser mais dolorosa do que qualquer resposta direta. Isso se torna ainda mais cruel quando ela começa a perceber que sua vida simplesmente melhorou sem a presença dela. Sem indiretas, sem declarações, sem postagens forçadas, tentando provar algo.
Você simplesmente evolui. Sabe o que isso significa? Que enquanto ela achava que estava no controle, você já tinha saído do jogo há muito tempo. Esse é o tipo de dor que se arrasta por meses, às vezes anos, porque não há nada pior do que perceber, tarde demais, que aquilo que foi perdido jamais poderá ser recuperado. E o golpe final? Nunca permitir que essa pessoa volte, porque o verdadeiro castigo não é só sumir da vida dela. O verdadeiro castigo é seguir sua vida de um jeito que faça essa pessoa se perguntar todos os dias como foi possível te perder para sempre. Agora, se prepare, porque o próximo golpe ataca diretamente o ego de quem um dia te subestimou. Psicologia reversa. Como fazer quem te subestimou se sentir o mais burro da história? Nada machuca mais o ego de alguém do que perceber que subestimou a pessoa errada. Existe uma ilusão perigosa que muitas pessoas carregam. Elas acham que podem brincar com os sentimentos dos outros sem consequências, que podem pisar, humilhar ou tratar alguém como descartável sem que isso volte para elas de alguma forma. Mas a vida tem um jeito curioso de equilibrar as coisas, e quando a pessoa percebe que errou feio ao te menosprezar, a vergonha e o arrependimento se tornam inevitáveis. O segredo para fazer isso acontecer não está em brigar, discutir ou tentar esfregar na cara dela que você vale muito mais do que ela imaginava. O erro que muitas pessoas cometem quando querem provar algo para quem as subestimou é justamente tentar se justificar. Isso só reforça a ideia de que você ainda busca validação. A verdadeira humilhação acontece quando você simplesmente prova, com ações e sem palavras, que essa pessoa errou feio ao duvidar de você. O que atinge direto no orgulho de quem te subestimou não é ouvir um discurso seu, mas sim perceber que, enquanto ela te via como alguém fraco ou inferior, você estava crescendo, evoluindo e se tornando alguém muito maior do que ela jamais imaginou. O efeito psicológico disso é devastador. O arrependimento vem com um gosto amargo, quando a pessoa percebe que, se tivesse te tratado de outra forma, poderia estar ao seu lado agora, desfrutando da sua evolução. Mas o tempo não volta, e essa percepção se torna um fardo pesado de carregar. A jogada mais inteligente para fazer alguém se sentir um completo idiota por ter te subestimado é simplesmente vencer em silêncio. Enquanto essa pessoa esperava te ver no chão, sofrendo, remoendo o passado, o que ela vê é o exato oposto. Você vivendo sua melhor fase, inalcançável, indiferente, sem precisar provar nada para ninguém. O arrependimento, nesse caso, não vem porque você fez algo contra ela, mas porque você fez algo por você. E aqui está o golpe final. Quanto menos essa pessoa tiver acesso ao seu sucesso, mais forte será o impacto. Não caia na armadilha de querer esfregar sua vitória na cara de quem te menosprezou. O que mais destrói o orgulho de alguém é perceber por conta própria que errou feio ao não enxergar seu verdadeiro valor. E quando essa realização finalmente chega, já é tarde demais para voltar atrás. Agora, se prepare, porque o próximo golpe vai atingir em cheio o erro mais mortal que essa pessoa cometeu ao te machucar. O erro mortal que eles cometeram. E como você pode usar isso para destruir o ego deles? Toda pessoa que te feriu cometeu um erro fatal. Um erro que naquele momento ela nem percebeu, mas que mais cedo ou mais tarde vai voltar contra ela com um impacto devastador. O ser humano tem um defeito previsível. Ele só valoriza de verdade algo quando sente que perdeu. Enquanto você estava acessível, enquanto essa pessoa sabia que podia te ferir e ainda assim contar com sua atenção, ela não enxergava seu valor. Mas agora tudo mudou. O erro que essa pessoa cometeu foi acreditar que você sempre estaria ali, que poderia te tratar de qualquer forma sem sofrer as consequências. O problema é que agora ela percebe que sem você, sua vida simplesmente seguiu e, pior ainda, ficou melhor.
O ego de alguém só começa a se desfazer quando percebe que subestimou alguém que, no fim das contas, era muito mais valioso do que imaginava. E o golpe mais cruel que você pode dar é permitir que essa pessoa chegue a essa conclusão sozinha. Nada destrói mais uma pessoa do que perceber que apostou no erro, que escolheu errado, que desperdiçou uma conexão valiosa por arrogância ou descuido. E a única maneira de fazer isso acontecer de forma realmente implacável é simplesmente ser a prova viva do erro dela. Enquanto essa pessoa esperava que você estivesse por aí, magoado ou tentando se vingar, o que ela vê é alguém que floresceu, que se tornou inacessível, que jamais voltaria a aceitar o que um dia tolerou. Isso é um golpe direto no orgulho dela, porque o ser humano odeia admitir que errou. Odeia sentir que jogou fora algo valioso. A vida tem uma forma implacável de ensinar lições e essa pessoa inevitavelmente chegará ao momento em que perceberá que te perdeu de um jeito irreversível. O grande problema para ela é que quando isso acontecer, quando finalmente entender o que tinha nas mãos, você já estará a quilômetros de distância, inalcançável, inaludível, inatingível. E essa será a maior punição que ela poderia receber. Agora se prepare, porque o próximo golpe vai garantir que essa pessoa nunca mais tenha sequer a ilusão de que pode voltar para a sua vida. A verdade crua. Por que quem te feriu precisa acreditar que você nunca se importou? Se tem algo que pode corroer alguém por dentro, é a dúvida. E a maior dúvida que você pode plantar na mente de quem te feriu é essa: será que ele realmente se importava comigo? Enquanto essa pessoa acreditar que você ainda sente algo, seja amor, raiva ou ressentimento, ela vai ter a certeza de que, de alguma forma, ainda possui poder sobre você. Mas quando começa a desconfiar que talvez nunca tenha sido tão importante assim, o jogo muda completamente. O ser humano odeia sentir que foi insignificante para alguém. A pior dor para o ego de qualquer pessoa não é ser odiado, é ser esquecido. Quando você demonstra que seguiu sua vida sem esforço, sem drama, sem qualquer tipo de ressentimento, você planta na mente dela a sensação de que talvez tudo o que ela fez nunca tenha realmente importado para você. E essa incerteza é uma tortura silenciosa que vai consumindo aos poucos. O erro da maioria das pessoas é querer deixar claro que sofreram, que foram injustiçadas, que estão feridas, mas isso só alimenta o ego de quem te machucou. Essa pessoa pode até não demonstrar, mas internamente saber que teve um impacto sobre você dá a ela uma sensação de controle. Agora, quando você age como se ela fosse apenas uma lembrança vaga, como se nada do que aconteceu tivesse deixado qualquer marca profunda, a mensagem que fica é: você nunca foi tão importante quanto achou que era. E aqui está o detalhe cruel. Essa dúvida pode levar essa pessoa a querer um último contato, a buscar um último acerto de contas, apenas para ter certeza de que em algum nível ainda tem espaço na sua vida. Mas se você realmente quiser dar o golpe final, nunca dê essa satisfação. Nunca deixe claro o que sentiu. Nunca permita que essa pessoa saiba se você chorou, se sofreu, se sentiu falta. Porque a verdade é que, quando ela percebe que talvez tenha sido só mais uma passagem na sua história, o arrependimento bate de um jeito que ela nunca esperava. Agora, se prepare, porque o próximo golpe vai esmagar qualquer esperança que essa pessoa tenha de um dia recuperar o que perdeu. A técnica de Marco Aurélio para esmagar quem tentou te derrubar sem dizer uma palavra. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história de Roma e mestre do estoicismo, tinha uma filosofia simples e letal para lidar com inimigos. A melhor resposta a um ataque é a indiferença absoluta. Ele entendia algo que poucas pessoas percebem. Quem te ataca, te desrespeita ou tenta te derrubar, só tem poder sobre você se conseguir provocar uma reação.
E se você quer esmagar alguém que tentou te diminuir, o caminho não é rebater, se justificar ou buscar vingança. O verdadeiro golpe é se tornar alguém tão grande, tão inatingível, que essa pessoa perceba que nunca teve chance contra você. A técnica é brutal, porque atinge no ponto mais sensível do ser humano, o ego. Quando alguém tenta te derrubar, o que essa pessoa realmente quer é ver que você sentiu o impacto, que você se abalou, que de alguma forma ela conseguiu mexer com você. Mas quando você simplesmente ignora, segue seu caminho e cresce ainda mais, ela não só falha no objetivo dela, como ainda vê você se tornar algo que jamais poderá alcançar. Agora, como aplicar essa técnica da forma mais eficaz? Primeiro, entenda que toda provocação só tem efeito se você permitir. Se essa pessoa esperava que você fosse revidar, se esperava te ver abalado, e tudo o que recebe de volta é um silêncio ensurdecedor, a frustração começa a corroer internamente. Segundo, direcione toda a energia que poderia ser desperdiçada em uma briga para algo que realmente importe: seu progresso. A cada passo que você dá para frente, a cada vitória silenciosa que você conquista, essa pessoa sente que perdeu ainda mais poder sobre você. E o golpe final: nunca olhe para trás. Nunca dê a satisfação de mostrar que, em algum momento, essa pessoa foi relevante o suficiente para te afetar. Porque a maior humilhação que alguém pode sofrer não é ser atacado de volta. A maior humilhação é perceber que seu ataque foi ignorado, como se não tivesse passado de um leve sopro no vento. Agora, se prepare, porque o próximo golpe é a prova definitiva de que a vida sempre se encarrega de ensinar as lições certas para quem mereceu. Deixe que a vida ensine a eles o poder de não fazer nada e ver tudo se desmoronar para quem merece. Existe um ditado antigo que diz: não interrompa seu inimigo enquanto ele está cometendo um erro. E a verdade é que, muitas vezes, a maior punição para quem te feriu não vem de você, vem da própria vida. Pessoas que agem de forma desleal, manipuladora ou arrogante sempre acreditam que estão no controle, que podem seguir machucando os outros sem consequências. Mas o que elas não percebem é que esse tipo de atitude cria um efeito dominó que mais cedo ou mais tarde retorna para elas como uma avalanche. O maior erro que você pode cometer é tentar acelerar esse processo. Muitas pessoas querem ver a justiça acontecer imediatamente, querem provar que estavam certas, querem garantir que quem as feriu pague na mesma moeda. Mas ao fazer isso, elas acabam se tornando tão obcecadas pelo outro que perdem tempo e energia que poderiam estar investindo nelas mesmas. A verdadeira estratégia vencedora é simplesmente deixar que a vida faça o trabalho sujo. Quem mente, engana e desrespeita inevitavelmente cria um histórico. Essa pessoa pode até parecer que está se saindo bem agora, mas mais cedo ou mais tarde as consequências chegam. Relacionamentos desmoronam, amizades se desfazem, oportunidades são perdidas. E o mais interessante: quando isso acontece, a primeira coisa que essa pessoa pensa é: eu tinha alguém leal ao meu lado, alguém que se importava, e eu joguei isso fora. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que, ao invés de gastar tempo tentando fazer justiça com as próprias mãos, você simplesmente foca no seu próprio crescimento, enquanto a outra pessoa afunda nas próprias escolhas. Quem te feriu vai inevitavelmente chegar a um ponto onde precisará olhar para trás e perceber o que perdeu. E quando esse momento chegar, você já estará tão longe, tão acima, tão inalcançável, que tudo o que restará para ela será arrependimento e solidão. Agora se prepare, porque o próximo golpe é a cartada final. O momento exato de mostrar que você sempre esteve no controle desse jogo.
Quando e como dar o golpe final, o momento exato para mostrar que você sempre ganhou esse jogo. Chega um momento em que a pessoa que te feriu percebe que cometeu um erro. Talvez demore semanas, meses ou até anos, mas a realidade sempre bate à porta. E quando isso acontece, muitas vezes ela tenta voltar. Pode ser com uma mensagem disfarçada, uma tentativa de aproximação inocente ou até mesmo um pedido de desculpas tardio. Mas aqui está o ponto crucial. Esse é o momento exato de dar o golpe final. O erro que a maioria comete nesse ponto é cair na armadilha da nostalgia. Quando essa pessoa volta, seja com remorso real ou apenas tentando testar se ainda tem acesso a você, é comum sentir um desejo de responder, de dar um fechamento, de mostrar que agora você está por cima. Mas esse é o maior erro que você pode cometer, porque o verdadeiro golpe final não é uma vingança explosiva, nem um discurso de superioridade. O verdadeiro golpe final é a indiferença absoluta. O que destrói alguém que um dia te subestimou não é ser recebido com raiva ou ódio, é ser recebido com nada. É perceber que não existe mais espaço, que você já superou tanto aquela situação, que nem faz sentido revisitar o passado. Essa pessoa precisa sentir que não existe mais uma porta aberta, que não importa o que ela diga ou faça, você já seguiu sua vida sem olhar para trás. Nada dói mais no ego de alguém do que perceber que perdeu acesso a uma versão sua que nunca mais vai existir. Quando essa pessoa te deixou ou te tratou mal, ela achava que poderia voltar quando quisesse. Mas agora, tudo mudou. Você não está mais disponível. Você não está mais no mesmo nível de antes. Você se tornou inalcançável. E essa realização é um fardo que essa pessoa carregará para sempre. O golpe final não é sobre ferir o outro, é sobre mostrar que, no final das contas, quem perdeu foi ele. Não com palavras, não com atitudes vingativas, mas com a sua própria evolução. Porque a melhor resposta para quem te feriu não é provar nada. A melhor resposta é ser alguém que essa pessoa nunca mais poderá tocar. Agora me diz, quem venceu esse jogo afinal? Bom, agora você entende que a pior punição para quem te feriu não vem de brigas, vingança ou tentativas desesperadas de provar algo. A verdadeira vitória acontece quando você se torna alguém inalcançável, quando quem te desrespeitou percebe tarde demais que perdeu algo valioso. O que destrói o ego de qualquer um não é ódio, não é discussão, não é um plano de retaliação bem arquitetado. O que realmente corrói uma pessoa por dentro é saber que, no final das contas, você não se importou o suficiente para olhar para trás. É perceber que, enquanto ela te via como descartável, você crescia, evoluía e se tornava alguém que jamais precisaria dela novamente. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Vai continuar preso ao passado, remoendo dores antigas, tentando entender por que foi tratado dessa forma? Ou vai usar essa energia para construir uma versão de si mesmo tão forte que um dia essa pessoa vai se arrepender profundamente de ter te perdido? Se você chegou até aqui, já sabe a resposta. Então, faça o que precisa ser feito. Desapegue, evolua. Se torne um mistério para quem achou que poderia te ferir sem consequências. Porque no final a maior vingança que existe não é fazer alguém pagar. É mostrar que você nunca precisou de nada disso para vencer. Agora, antes de sair, eu quero saber qual dessas estratégias mais te impactou. Qual delas você já aplicou na sua vida ou pretende aplicar? Me conta aqui nos comentários ou deixe a seguinte frase: eu tenho valor. Assim terei certeza que assistiu até o final e aprendeu com os ensinamentos que aqui foram passados. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo.